Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos a esse momento de reflexão diária da palavra pela comunidade católica Obra de Amor, e que o poder dessa palavra seja para nós, para mim e para a sua vida, um verdadeiro sinal de esperança, e que o Senhor possa encontrar um coração dócil e aberto para realizar a obra que Ele tanto necessita fazer em nós, uma verdadeira obra de amor. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, hoje, sábado, o sábado ainda da primeira semana do tempo comum, logo após a Epifania do Senhor, logo após a festividade de Natal, que se prolonga, dada a sua importância e sua grandiosidade, não se resume ou se concentra apenas em um dia. O Evangelho que a Santa Igreja nos propõe é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17, e nos diz assim a palavra: Outra vez Jesus saiu para a beira do lago, toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Enquanto estava à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa passagem, embora pequenina, como sempre, nos traz um tesouro imensurável que só a palavra do Senhor pode nos conceder. Nós vemos que Jesus come com pessoas simples, pessoas pecadoras, pessoas que eram limitadas, tinham suas limitações. E aqui nós podemos até fazer uma meditação e podemos até fazer uma referência a um ponto que muitas vezes pode não ser tão cogitado na meditação da leitura, mas que haveria essa possibilidade. Logicamente, nós vemos que muitos escribas, muitos fariseus, a maioria deles, não aceitavam essa verdade de Jesus, não aceitavam a pessoa, aquilo que Jesus fazia. Mas, considerando o contexto de sofrimento pelo qual o povo de Israel passou, pelos exílios pelos quais foram castigados, e naquele momento havia a opressão do poder romano, tanto é que nesse momento Levi, que é o apóstolo Mateus, evangelista, que escreveu o primeiro evangelho da nossa Sagrada Escritura, ele era um representante daquele poder. Ele era um cobrador de impostos. Esse próprio texto nos diz que ele estava na coletoria. Então imagine o que Levi significava não apenas para os fariseus, mas para todas as pessoas. Todas as pessoas de Israel. Era alguém que usurpava o povo, que pelos impostos excessivos roubava a dignidade daquele povo. Então, há a possibilidade de que esse questionamento não tenha sido apenas um questionamento hipócrita, mas sim um questionamento verdadeiro. Por que Jesus, ele tem o contato com essas pessoas que trazem essa realidade tão opressora ao povo de Israel, ao povo eleito? Mas aqui nós vemos que
o quanto nós precisamos meditar e aprofundar na palavra. Porque Jesus vem e dá uma resposta que amplia toda a nossa visão sobre a sua verdade naquele momento. Embora sim haja o contexto de opressão, um contexto de abuso, um contexto em que o império vem e subjuga um país, uma nação mais fraca, a verdade revelada por Cristo aqui, ela vai muito além das nossas realidades humanas. Ela vai mostrar a realidade, a verdade que vem de Deus, do coração de Deus. A verdade, a única verdade que, se vivenciada por todos os povos, transforma a nossa realidade nesse mundo presente. Independente da cultura, independente do país, essa é a única verdade, essa é a única possibilidade de se transformar o mundo e mais, transformar o coração de cada homem e cada mulher, que é se abandonar nos braços desse Deus. E por que isso? Porque somente Ele tem a resposta, a cura para transformar cada coração, cada mente, cada história. E é por isso que Ele fala, quem precisa de médico não são os sãos, são os pecadores. Eu vim não para os justos, mas para os pecadores, para os doentes, para aqueles que precisam se curar da sua doença, da sua cegueira, aqueles que têm uma mentalidade presa ainda, uma mentalidade sem Deus, uma mentalidade que escraviza, uma mentalidade que castiga, que escraviza. Somente o Senhor pode, no seu poder, no seu amor, superar e curar todas as nossas enfermidades, a começar pela nossa realidade espiritual, porque é ela que vai conduzir toda a nossa mentalidade, todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, tudo. E ali nós vemos como Jesus é perfeito, pois naquele momento, pela lei farisaica, a lei de Moisés, que tem, lógico, a sua importância, por isso até hoje, mesmo com a vinda de Cristo, com a ressurreição de nosso Senhor, a igreja, organizando a Sagrada Escritura, nos traz a riqueza e a beleza dos livros do Antigo Testamento, para mostrar a sabedoria de Deus, para mostrar como que aos poucos Deus foi preparando o povo, foi preparando o caminho para que Jesus viesse e transformasse, fizesse novas todas as coisas, restaurasse toda a criação pela sua ressurreição. E é por isso que nós aqui celebramos o sacrifício da Santa Missa aos domingos, porque domingo o Senhor, ressuscitando, recriou todas as coisas, recriou a nossa história, nos deu a possibilidade de salvação que apenas pela lei não era possível. E é por isso que o próprio apóstolo São Paulo, apóstolo pela graça, nos diz que nós somos pela graça, somos salvos pela graça e não pela lei, e não pela observação da lei do Antigo Testamento. A lei farisaica tinha sua limitação, e nesse momento, nessa resposta simples, nós vemos que Jesus vai além dela. É por isso que Jesus fala que vai elevar a lei à perfeição. Ele vai mostrar que o alcance dele, enraizado na lei, porque a primeira manifestação do Senhor foi para o povo judeu, mas vai muito além, mas muito além do que os judeus pensavam. E nós também. Se nós abrirmos o nosso coração, o Senhor pode ir muito além. O Senhor deseja que nós possamos ser curados, possamos nos tornar justos. Mas primeiro, é preciso sinceridade e humildade da nossa parte. Nos reconhecemos, como Jesus fala, como doentes que necessitam da cura. Nos reconhecemos pecadores para que possamos nos tornar justos em Cristo. Jesus não nos acusa,
Mas Jesus nos mostra que a graça que Ele deseja conceder só é possível se encontrar em nós um coração sincero e humilde, para que de doentes passamos a ser sãos, saudáveis, santos. E de pecadores, mesmo com todas as nossas limitações, possamos nos tornar nele justos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, que é sinal de esperança. Estamos em campanha vocacional, acompanhe as notificações, as notícias, e se você tem um desejo de discernir a sua vocação, venha conosco, para que o Senhor possa usar da comunidade para que juntos possamos trilhar o caminho que Ele deseja realizar em nós. Um grande abraço, Deus abençoe.